Bom, a CPR a gente já tem aí esse nome com frequência. E o que é a CPR verde? Porque ela apareceu agora aí, sabe? E aí os produtores às vezes podem ficar, opa, é algo novo? Exatamente. A gente sabe que o produtor está muito acostumado com a CPR, né? A Cédula de Produto Rural. É um título de crédito muito utilizado aí no meio do agronegócio. Eu acredito que até seja o mais utilizado. Os produtores têm confiança na CPR. E essa CPR verde, ela veio justamente para trazer um pouquinho de confiança para o produtor na hora de investir na conservação dos recursos naturais da sua propriedade. Então, ela é uma cédula de produto rural que a gente denominou verde, justamente em razão dessa questão que envolve a conservação dos recursos naturais. E ela veio surgindo a partir do ano passado mesmo. A gente teve a lei que a gente ficou conhecida como Lei do Agro. A lei foi assinada, mas e aí? Vai valer a partir de quando? O decreto foi assinado, ele está valendo. Então, a gente vê que essa CPR verde, ela veio trazer uma materialização de uma coisa que já vem sendo discutida há um certo tempo, que é o pagamento por serviços ambientais. Então, a gente tem lá o Código Florestal, que é de 2012, ele já trouxe uma previsão de que o poder público ele poderia instituir, incentivar, realizar pagamentos para aqueles que fizessem serviços ambientais, que gerassem serviços para o meio ambiente. E lá já estava previsto, lá no Código Florestal, então, a possibilidade de pagamento por serviços ambientais, inclusive para quem mantém APP e reserva legal, que é uma discussão que a gente vê a toda hora. Ah, mas está determinado por lei, ele pode receber, mesmo sendo uma coisa que ele é obrigado a fazer? O Código Florestal já trouxe isso expressamente lá, que sim, que ele pode receber por preservar APP e reserva legal. Então, tem esse serviço por pagamento ambiental que no início desse ano ganhou força com a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que foi publicada, e agora vem essa CPR verde para materializar isso. Então, para conseguir que o produtor rural, ele de fato receba por preservar o meio ambiente. E ele pode usar, ele pode fazer uma troca. Eu vou lá fazer um negócio e já fazer ali um barter com essa CPR verde? Isso, Fabélia. Assim, é um procedimento que é novo. Ainda vamos aprender com ele. Exatamente, estamos aprendendo com ele, mas o que a gente visualiza em relação a isso? Tem muitas empresas, muitas multinacionais, que elas buscam o quê? Neutralizar o carbono que elas emitem. E um exemplo assim, que eu vi recentemente foi em relação ao próprio Carrefour. Então, ele decidiu neutralizar a emissão da frota dele. E como é que ele fez isso? Fez um acordo com produtores rurais para plantarem floresta e, a partir disso, ele neutraliza o carbono dele e o produtor rural recebe por aquilo. Não foi uma CPR verde, mas é como se fosse uma negociação envolvendo isso. É um socioambiental que ele fez. Exatamente. Aquelas aquisições de parques ali que ainda ministro Ricardo Salles, ela fica, vamos dizer assim, é quase uma CPR verde? Ou aquilo ali a gente não colocaria? Eu não colocaria dentro da CPR verde, porque a CPR verde é um título de crédito que o produtor rural vai ter à sua disposição para ele utilizar de investimentos dentro da sua propriedade. Eu vou ganhar por aquilo que eu tenho na minha propriedade. Exatamente, dentro da sua propriedade. Então, eu tenho lá minha reserva legal, eu tenho minha APP, e como é que vai funcionar isso? Como que eu sei quanto que eu estou preservando? Então, precisa ser feito um inventário lá dentro da sua propriedade rural, ver quanto que você emite de CO2, por exemplo, quanto que você retém de CO2, quanto que você reduz com a presença da vegetação nativa na sua propriedade. Você usa de plantio direto, então uma técnica conservacionista. Como é que você faz isso? Como que isso influencia na redução da emissão de gases do efeito estufa? Então, é um estudo que é feito geralmente um engenheiro florestal, capacitado para isso, ele vai verificar dentro da sua propriedade quanto que você pode ter de créditos de carbono. E aí é aquele mercado que a gente sempre quer que esteja em ascensão, que a gente sempre busca, né, que tem aquele alavanque que a gente aguarda. Então, assim, quanto que na sua propriedade você tem de crédito de carbono para poder comercializar? E aí, quem que é interessado nisso? Muita gente é interessado, porque muita gente tem que cumprir meta, muitas empresas querem demonstrar isso, tem isso como objetivo, até o próprio mercado consumidor, ele exige isso das empresas, produção com sustentabilidade. Então, a maioria das empresas, elas querem neutralizar essa emissão de carbono e elas vão buscar no produtor rural, que tem muito isso, né? Tem esses créditos de carbono à disposição. Nós temos o produtor rural que ele é demonizado pelo trabalho. E eu falo sempre que é assim, ó. O indivíduo, o cidadão,
Ele está lá numa mesa farta, se fartando de alimento e falando de quem produz esse alimento. Agora, quem estiver preocupado com o ambiente, ele pode ter aí esse zelo de comprar do produtor, né? Junto com o alimento, ele comprar o crédito de carbono aí, né? Fabélia, realmente, a gente sabe que o produtor ele é visto como vilão do meio ambiente, mas a realidade não é essa, né? Quem conhece, quem vê de perto o produtor rural sabe as dificuldades que ele tem, sabe as dificuldades que ele enfrenta para conseguir manter todas essas questões ambientais em dia. Pra você ter noção, a gente sabe que reserva legal e APP é só no Brasil que existe. Então, assim, é uma restrição dentro da propriedade e de forma alguma eu falo que isso é ruim, não, isso é ótimo. Porque a gente precisa disso, a gente precisa do meio ambiente. O mundo está vendo isso, o mundo está vendo que a gente precisa disso. Tanto e que o tá de Brasil olho na gente, exatamente, né? E que o Brasil é a potência mundial em relação às questões ambientais. Então, o produtor hoje ele tem à disposição dele mais uma opção para ele receber através da fazenda dele, da propriedade dele. E agora, em relação às questões ambientais. Você tem a sua reserva legal ok? Você tem a sua APP ok? Você pode gerar créditos de carbono. Você não está ok as suas áreas, você pode receber investimento através dessa CPR para justamente o que você recuperar essas áreas. Então, você tem a possibilidade de receber com aquilo que você tem dentro da sua propriedade. Vai ter crédito de carbono à disposição para o mundo inteiro. O Brasil ela tem essa capacidade, tem essa força. O nosso ambiente permite isso. Então, países da Europa, Estados Unidos, todos vão ter a possibilidade de comprar créditos de carbono do Brasil. Por quê? Porque o produtor rural ele é um produtor de crédito de carbono, é um produtor verde. A gente tem a CPR verde aí para comprovar isso. E a gente espera, assim, que ela deslanche e que traga esses benefícios para o produtor. E isso vale em todas as áreas, né? Na agricultura, que ainda, como você mencionou ali, de plantio direto e tantas técnicas adotadas, como também na pecuária, né? Com certeza. A gente vê, assim, pecuaristas preocupados com isso. Reforma de pastagem, que possibilita uma retenção da emissão desses gases de efeito estufa. A gente tem o ILPF, a integração lavoura, pecuária e floresta, que é fantástico, possibilita maior lucratividade em diversas culturas para o produtor rural e ainda traz benefícios para o meio ambiente, gera esse crédito de carbono, reduz a emissão dos gases de efeito estufa. Então, a pecuária também é um grande incentivador para isso. Não é só aquilo que a gente vê na grande mídia de que a pecuária é a vilã de tudo. De forma alguma, o pecuarista ele sofre muito e ele busca também isso. Então, é uma oportunidade que está sendo dada para o produtor rural, justa, porque a gente vê que é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo, mas que até hoje assim não tinha se materializado ainda. Então a gente espera mesmo que essa CPR ela venha para trazer benefícios para o produtor rural. E ali também nessa parte com a plantação de floresta. Ele pode também fazer isso aí já numa parceria e plantar floresta para, ao invés de eu vender soja, ao invés de eu vender boi, eu vou vender floresta. Com certeza, porque aí além dele ter o lucro obtido com, por exemplo, eu vou plantar floresta de eucalipto. Tem o ciclo do eucalipto, ele vai ter o retorno dele quando ele vendeu o eucalipto, mas ele vai ter o retorno anual que ele gerou a partir desses créditos de carbono. Então, todos os anos... com aquele ciclo tão longo. Exatamente. Mais... Ao longo dos anos, você já vai conseguir ter um retorno a partir dessa CPR verde. Bom, a expectativa é que a gente comece a ter mais um produto real no campo. Exatamente. E aquela reserva que ele já obrigatoriamente também ele pode fazer dela aquela rentabilidade. Ele vai ficar, porque ele paga tudo ali, ele é responsável que ele tem que cuidar para não pegar fogo, ele tem que cuidar para ela não ser invadida, porque se ela for invadida, a culpa é dele, enfim. Ele é vítima e réu ao mesmo tempo. Sim. Ele vai poder usufruir. Vai poder usufruir. E isso é uma questão que, até como eu mencionei antes, é uma questão que tem muita discussão. Porque o que as pessoas falam? Não, a reserva legal e a APP, ela está prevista em lei, ele é obrigado a fazer aquilo. Como é que ele vai receber por uma coisa que é obrigatória? Mas o Código Florestal, ele trouxe isso claramente. Lá no artigo 41, o Código Florestal fala que a manutenção da reserva legal e da APP, ela pode sim ser passível de pagamento por serviço ambiental. Então, assim, não há dúvidas de que você só você manter a reserva legal e a APP já gera essa possibilidade de você receber. Por quê? Porque elas estão desempenhando as funções delas naturais ali, a APP, por exemplo, de proteção de um curso d'água, mas além disso, elas estão reduzindo a emissão de gases, retendo, tem uma reserva de carbono ali nessas florestas em que geram os créditos de carbono.
Bom, a CPR Verde, ela está ali, né, que, como o próprio nome diz, é rural. Você imaginou se nós fizéssemos uma urbana também, onde uma obrigatoriedade de 1 ou 2 árvores por cada imóvel? Uma árvore já teríamos uma arborização completamente diferente, porque nós temos ruas inteiras, quadras inteiras, não vamos falar rua não, quadras inteiras seria uma árvore, né? Não estamos falando da área comercial não, da área residencial mesmo. A gente tem ali uma falta de planejamento urbanístico em relação a isso, né, Karina? Temos sim. Realmente, já imaginou se isso também fosse exigido na área urbana como é exigido na área rural, né? Fazer uma neutralização de carbono. Exatamente. Porque nós fazemos emissão a todo momento. Com certeza. Mais do que uma cidade, né? Quem mais emite do que uma cidade? Produção de energia, emissão de gases. Então, sim, já imaginou se tivesse isso para a cidade também? A gente tem que começar a repensar nossos hábitos, né? O produtor está fazendo a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte também aqui na cidade. Inclusive aquele jardim que você consegue manter, ele já contribui até para fazer a permeabilização lá do solo, porque a gente tem cada vez mais a impermeabilização. Enquanto o produtor está lá fazendo o perfil de solo, na cidade nós estamos fazendo compactação, que nós não queremos lama, nós não queremos isso, não queremos aquilo, né? E vamos compactando o solo. Exatamente. O produtor, ele contribui muito, porque ele faz a parte dele e acaba fazendo a nossa parte daqui da cidade também, né? Então, assim, as técnicas que ele utiliza, a tecnologia que ele utiliza para cada vez mais ele poder produzir com maior sustentabilidade. Então, tudo isso influencia para que ele faça a parte dele, mas também faça a parte pelos outros que não fazem. O que falta agora é a gente reconhecer isso. E essa CPR, eu acho que ela veio para dar esse reconhecimento para o produtor, para ele receber por aquilo que ele faz de benefício para a natureza, para o meio ambiente. E aí a gente tem uma grande chance de mostrar isso para o mundo, né? A gente tem a COP26, né, que é a Confederação das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que vai acontecer agora no final do ano, lá na Escócia. É uma oportunidade do Brasil mostrar o que a gente tem. Olha, a gente tem créditos de carbono, a gente vai comercializar créditos de carbono. Além da gente conseguir reduzir a nossa emissão, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar isso com quem está precisando fazer isso e não consegue fazer. E vai ser um momento extremamente... Eu fico até emocionada com isso, gente, porque o que vai acontecer? Vão lá cobrar do Brasil? Sim, senhores, nós temos aqui para vender. Vocês querem? Fiquem à vontade. Doutor Evaristo de Miranda ainda comentou numa das nossas conversas de que veio um pessoal querendo botar banca e tudo, né? Era ali na região da Bahia, naquela região altamente produtiva. Ele disse que então tá, vocês vão pagar por isso. Ah, nós pagamos, quanto custa? Ele fez o levantamento e apresentou. Olha, tem a lavoura disso, tem a lavoura daquilo. Vocês podem escolher aquilo que vocês vão pagar. Resultado, foram embora. Eles querem, mas não querem o ônus, eles só querem o bônus. Karina, obrigada pela sua participação. O bate-papo foi muito gostoso. A gente volta a falar aí, porque certamente esse assunto ainda vai... Porque ele só está nascendo. Exatamente. Ele vai vir aí com muita força. E a gente espera que realmente dê certo. E o produtor realmente receba aquilo que ele faz pelo meio ambiente. É mais do que justo, né?